No coração das planícies escaldantes do sul da Ásia, onde a seca implacável dita as regras há centenas de anos, o Paquistão resolveu encarar de frente um dos seus limites naturais mais brutais. Uma legião de engenheiros começou a abrir caminho para um canal de irrigação colossal, uma obra monumental projetada para desviar o curso do rio Indo direto para as entranhas das regiões mais áridas do país. Só que mover um rio inteiro pelo deserto significa declarar guerra ao solo instável, ao calor infernal e às leis implacáveis da física. Afinal, como a engenharia consegue forçar a água a correr por onde a natureza nunca permitiu? Prepare-se, pois o Mandarin Tech te leva agora para dentro de um dos megaprojetos hídricos mais cruciais do Paquistão. Por décadas, o que definia o sudoeste paquistanês era a escassez absoluta de cada gota d'água. Eram planícies imensas, transformadas em um cenário de terra seca e rachada. Com chuvas raras e passageiras somadas a um mormaço extremo, a agricultura era um sonho impossível em quase toda a região. Contudo, bem ali na beira desse cenário torrado pelo sol, o rio Indo exibia sua força como um dos maiores sistemas hídricos da Ásia. Enquanto isso, o povo ainda enfrenta filas intermináveis para conseguir qualquer gole de água limpa. Foi esse contraste berrante que motivou a audaciosa decisão nacional de levar o rio para o interior, atravessando terrenos estéreis rumo a áreas que clamavam por água há gerações. O ambicioso projeto do Canal Kashi, com quase 499 quilômetros, teve seu início oficial em 2002. Após uma jornada de obras com muitas interrupções, a estrutura principal foi concluída só depois de mais de 20 anos. O investimento total estimado ultrapassou a marca de 800 milhões de dólares. A obra mobilizou um exército de 10 mil operários e centenas de máquinas de construção pesada de última geração, trabalhando de forma ininterrupta, em condições de terreno extremamente desafiadoras. E os primeiros passos dessa empreitada épica já foram consolidados. Centenas de escavadeiras e caminhões basculantes gigantescos deram início a uma das maiores operações de escavação da história. Algo jamais visto no Paquistão da era moderna. Diariamente, cerca de 70 mil toneladas de areia e terra eram arrancadas das profundezas do deserto, ao longo de um corredor de obras que se estendia por quase 250 milhas. Mais de 120 engenheiros, operadores e peões se revezavam em turnos que nunca paravam, suportando um calor que frequentemente batia a marca de 115 graus Fahrenheit. O canal foi desenhado com um perfil em U, medindo cerca de 150 pés de largura em sua base. Com uma profundidade média de 23 pés, tudo foi calculado para a água fluir naturalmente, sem o uso de bombas. A inclinação do terreno foi ajustada com precisão cirúrgica de apenas 1 polegada a cada 100 pés. Uma margem de erro absurdamente minúscula para uma distância tão colossal. Equipes de topografia monitoravam a elevação com lasers de alta precisão a cada 160 pés. Tudo isso para garantir que o leito do canal ficasse milimetricamente alinhado. Grande parte da areia removida foi reaproveitada para erguer os paredões de contenção em ambos os lados, formando diques de proteção que variam entre 10 e 16 pés de altura. Nos trechos de serra, os tratores de esteira cortavam o relevo camada por camada, passo a passo. Já nas áreas baixas, caminhões despejavam e estabilizavam o aterro até que o nível exato fosse atingido. Em zonas de solo frágil, os engenheiros cravaram estacas de areia de 16 polegadas a 25 pés de profundidade, ou então misturavam cimento e argila para blindar a base e evitar qualquer tipo de afundamento. O canteiro de obras cruzava milhas a fio, repleto de usinas de concreto e infraestrutura pesada. Oficinas mecânicas e alojamentos de engenharia pontilhavam o trajeto por todo o deserto. Sob o sol escaldante e nuvens de poeira, comboios infinitos de máquinas se moviam sem descanso. Era como um rio mecânico esculpindo o caminho de um rio de verdade no coração da terra seca. Essa fase brutal de escavação perdurou por muitos meses seguidos. No deserto, o maior vilão não era apenas o calor. Era a sede voraz da própria areia, capaz de engolir toda a água exposta em poucas horas se o fundo do canal não recebesse uma vedação perfeita. Foi por esse motivo que a etapa de impermeabilização se transformou no coração pulsante mais crítico de toda a obra. Primeiro, o leito e as encostas receberam um banho de umidade e um nivelamento impecável, com uma camada de 5 centímetros de areia fininha. Na sequência, despejaram placas de concreto brutas, com uns 10 a 12 centímetros de espessura, cobrindo cada trecho. Eram blocos gigantescos de quase 5 metros de comprimento por 3 de largura, todos isolados por juntas de dilatação. Essas fendas foram lacradas com betume fervendo,
para barrar qualquer vazamento e deixar a estrutura respirar no calor senegalês. Onde o chão era puro barro mole, enfiaram uma geomembrana reforçada debaixo do concreto para garantir a firmeza total. Prenderam tudo com âncoras de aço pesadas e jogaram um colchão de areia por cima para proteger o material. Ao todo foram mais de 350 quilômetros de canal blindados com puro concreto de alta resistência. Isso resultou num dos maiores esquemas de vedação já vistos em toda a história do Oriente Médio. Nas margens, a engenharia apelou para a natureza, plantando capim vetiver e acácias do deserto para segurar o barranco. Assim, a areia não invade a água. Olhando de cima, o canal parece uma fita de prata brilhando sob o sol. É como se um rastro prateado estivesse rasgando aquele mar de ouro infinito das dunas. Uma artéria de concreto pulsante, pronta para bombear a vida e matar a sede dessas terras áridas. Só que um canal desse tamanho não é só um buraco no chão. Ele exige centenas de estruturas de apoio complexas. É esse aparato que garante que a água corra mansa, sem enchentes e totalmente sob controle dos técnicos. Bem no começo de tudo, os caras ergueram a grande unidade reguladora na imponente barragem de Taunsa. É ali que a força do rio Indo é domada e desviada para o canal por 9 portões de aço colossais. Pelo caminho principal, você encontra mais de 900 peças de engenharia de cair o queixo espalhadas. Tem de tudo: pontes de concreto armado, vertedouros, sifões, bueiros de drenagem e aquedutos épicos. Essas obras levam a água por cima de riachos naturais. E sempre que o canal cruza uma estrada ou linha férrea, lá vem uma ponte novinha para não travar o trânsito. Onde o bicho pega e cruza cursos d'água naturais. Eles instalaram drenagens cruzadas, que são túneis gigantes para o rio seguir o seu rumo original. A correnteza passa por baixo do canal artificial. E além disso, montaram diversas comportas de distribuição. A cada 10 ou 15 quilômetros, existe um portão desses, controlando o fluxo para os braços secundários. Tudo tem que funcionar como um relógio, porque se um portão emperrar ou um aqueduto falhar, centenas de hectares de plantações podem secar no piscar de olhos, deixando todo mundo na mão. Depois de mais de 15 anos de suor e obra, o canal finalmente encarou a hora da verdade, os testes. Os engenheiros abriram as comportas de Taunsa e deixaram o rio Indo invadir o concreto com toda a força. O volume foi subindo trecho a trecho, saltando de 500 para 2.000 pés cúbicos por segundo. Quando bateu os 6.000 cúsecs, as equipes técnicas já estavam em alerta máximo, revisando cada centímetro. Monitoravam a pressão, caçavam vazamentos e ficavam de olho se as encostas iam aguentar o tranco da água. Qualquer tremidinho no chão era notada e corrigida antes da inauguração oficial, para não ter erro algum. Quando a primeira onda de água correu pelo leito seco e rachado, o povo simplesmente enlouqueceu de alegria. As regiões de Dera Bugti e Jai explodiram numa festa que não tinha mais fim nas ruas. Para quem vive ali, aquele foi o dia histórico em que o deserto finalmente voltou a respirar de novo. Por onde a água passava, a gritaria e a emoção vinham atrás. Não era só líquido correndo. Era uma enxurrada de esperança, o sonho antigo de gerações de agricultores saindo finalmente do papel. Aquela gente esperou a vida inteira para ver o milagre da água corrente cortando o seu próprio chão seco. No instante em que as primeiras gotas tocaram aquela terra esturricada, o mundo começou a girar diferente por lá. A transformação não foi só na paisagem, mas sim no fundo da alma e do destino de cada família. Aquele chão que fritava sob o sol impiedoso começou a reviver e a ganhar cor novamente. A terra sugava cada gota daquela umidade que lhe foi negada por tantas décadas de seca severa. Pais de família já começaram a projetar a primeira colheita de verdade que veriam em muitas gerações. Essa obra-prima da engenharia finalmente cumpriu sua missão divina: fazer a vida brotar no meio do deserto. O projeto agora se ergue como o símbolo máximo de progresso e de um recomeço épico para toda a região. Agricultores que fugiram da seca extrema enfim retornaram, fincando estacas e arando solos virgens pela primeira vez, entre rochas e areia. A água do grande canal nacional jorra por canais, tubos de pressão e um sistema de gotejamento que alimenta cada planta de forma certeira. Invenção israelense para poupar cada gota, feito ouro puro. A obra, iniciada em 1953, levou 11 anos, custando uns 420 milhões de liras israelenses, o equivalente a centenas de milhões de dólares na época. Já ativo, o sistema bombeava 72 mil metros cúbicos por hora, trazendo frescor do norte. Até o deserto de Negev, áreas dadas como perdidas, viraram oásis agrícolas. Logo nos primeiros anos, milhares de hectares ficaram verdes, onde só havia poeira e sol.
surgiram laranjais, vinhedos e trigais, além de hortas e palmeiras carregadas de frutos. No espaço, vê-se uma fita verde cortando o deserto dourado. A artéria verde de Israel, o fôlego unindo norte e sul. A mudança foi total. Vilarejos inteiros renasceram. Surgiram escolas e fazendas tecnológicas brotando do nada. Seguindo viagem, vamos ver outro prodígio hídrico na Ásia. Mas agora, em vez de rios, a fonte é o mar, domado por um sistema colossal de tubos de puro aço. Veja como os sauditas criaram sua rede mar-terra para vencer o deserto cruel. Tudo começa captando a água, direto do oceano aberto, enviando-a para o continente, num fluxo constante para as usinas de dessalinização. Linhas de sucção gigantes ficam no mar, onde as equipes alinham cada peça antes de descê-las com guindastes, pesados operando em balsas. Conforme a linha avança, os segmentos se conectam um a um, em sequência, criando um duto projetado para aguentar pressão total. O alinhamento é vital, pois qualquer erro milimétrico arruína o fluxo. Com a montagem finalizada, a linha ganha reforço e é ancorada com força no leito marinho. A obra começa nos pátios de carga, espalhados pela rota. Ali, tubos de aço monumentais são separados por tamanho e ordem de montagem. Engenheiros fazem a vistoria final, checando cada curva, a proteção e os selos. A organização impecável. No pátio é a chave para o trabalho não parar, evitando falhas no deserto hostil. Enquanto isso, topógrafos traçam a rota exata pelas dunas, usando satélites e dados de terreno ultra precisos. O traçado é marcado no chão, garantindo o caminho mais estável. O segredo é escapar de solos instáveis, zonas de dunas traiçoeiras e áreas que a erosão devora sem dó. Quando falamos de dutos que cortam centenas de quilômetros, acertar a rota milimetricamente não é luxo, é sobrevivência. Esse traçado estratégico é o que garante que a obra inteira não vá por água abaixo com o passar dos anos. Antes de abrir qualquer buraco, o canteiro de obras precisa ser varrido e nivelado, até ficar um tapete. É só assim que as máquinas gigantes conseguem trabalhar a todo vapor sem travar no meio do caminho. Estradas provisórias surgem ao lado da linha principal, só para dar passagem aos caminhões e escavadeiras pesadas. Essas vias são o fôlego da obra, sustentando desde os soldadores até o transporte de carga bruta. No meio do deserto escaldante, preparar o chão exige domar a poeira e travar a areia no lugar. Tudo isso para que ninguém trabalhe às cegas e a segurança da equipe seja absoluta durante a labuta. Esse é um passo primordial que garante que toda a engrenagem do projeto gire sem nenhum solavanco. Com o caminho definido, os monstros de esteira entram em cena, rasgando a terra para abrir a vala. Elas obedecem o traçado riscado no chão com uma precisão cirúrgica, quase assustadora. O fosso é cavado na medida exata, largura e profundidade perfeitas para o gigante de aço se acomodar. A terra removida passa por uma triagem rigorosa ali mesmo, para ver se presta ou se é descarte. O que for bom fica para cobrir o buraco depois. O resto, o entulho, é mandado embora sem conversa. Manter o alinhamento e a profundidade constantes é a alma desse negócio. Não pode haver erro. É o que impede o duto de entortar ou sair do lugar depois que a obra for enterrada. E olha só, quando o terreno vira uma montanha bruta e íngreme, a solução vem na base da dinamite. Explosivos devoram a rocha sólida através de cargas controladas que abrem caminho onde nada mais passa. Uma sequência de detonações pulveriza a pedra bruta, exatamente onde o projeto original manda. O rastro da explosão cria o espaço ideal, fundo e largo, para o duto assentar com toda a segurança. Isso acontece até nos confins, onde nenhuma escavadeira, por mais forte que seja, consegue furar. Essa técnica permite que o progresso atravesse cenários extremos, mantendo o duto devidamente escondido sob o chão. Desse jeito, a estrutura toda fica blindada contra o tempo e firme como uma rocha. Mas não pense que o tubo é jogado direto no fundo do buraco assim que acabam de cavar. Uma camada especial, geralmente areia fina ou terra peneirada, é espalhada de forma impecável. Esse material forra o fundo da vala, criando um berço perfeito para receber a tubulação. Essa base distribui o peso por igual e evita que o cano sofra pontos de pressão perigosos. Tudo é nivelado e ganha uma compactação leve para chegar na altura exata que o engenheiro exigiu. No terreno seco e solto do deserto, esse passo não é apenas importante, é vital. É o verdadeiro segredo para que essa infraestrutura colossal não se mexa por décadas. Para erguer esses dutos de diâmetro gigante, é preciso preparar um verdadeiro corredor de guerra. Esse caminho tem cerca de 40 metros de largura e fica pronto bem antes do trabalho pesado começar.
Com isso, a instalação voa, avançando uma média incrível de 1,5 km a cada dia. Peças de tubo com os 18 metros de comprimento são escolhidas a dedo para a missão. Isso diminui a trabalheira das soldas no campo, mas exige um malabarismo preciso no içamento. Na hora da solda, um grampo hidráulico interno entra em ação para alinhar tudo perfeitamente. Ele trava dentro da junta e se expande em 360 graus para segurar a peça. O sistema mantém os dois pedaços de cano no mesmo eixo, alinhados como se fossem um só. Esse ajuste milimétrico é mantido firme antes e durante o primeiro cordão de solda. Uma operação de soldagem automática que conta com um exército de quase 80 profissionais qualificados. Máquinas potentes fecham até 150 soldas diárias em canos de 42 polegadas. Assim que a solda esfria, cada junta passa por um exame ultrassônico automático para não vacilar. Esse pente fino garante que o sistema de dutos não tenha nenhum mísero defeito interno escondido. Por fim, a equipe de revestimento entra com uma limpeza abrasiva pesada para dar o acabamento final. O jateamento limpa tudo e aplica resina epóxi líquida multicomponente. Isso cria uma blindagem resistente e totalmente selada contra o tempo. Os tubos descem para a vala e são logo aterrados. Tratores com guindastes laterais baixam as peças gigantescas no fosso aberto. São veículos de lagarta, feitos para erguer dutos de calibre monumental. Vários braços mecânicos operam em fila por toda a extensão. Cintas macias e cabos de aço erguem a linha protegendo o revestimento. A tubulação flutua no ar enquanto as máquinas avançam pela fenda profunda. A sintonia total dos operadores evita que o metal entorte ou quebre. Isso impede batidas nas paredes, baixando o duto com uma suavidade incrível. Movendo-se milímetro por milímetro, ele descansa sobre a base de areia preparada. Durante o serviço, topógrafos monitoram a altura e o alinhamento do duto. Eles conferem a curva natural para não deixar nenhuma tensão no aço. Este método permite uma instalação veloz, controlada e de precisão milimétrica. É a escolha ideal para as rotas planas e infinitas do deserto. Após o posicionamento, camadas de terra voltam a fechar toda a vala. A base leva solo fino para não arranhar a pele do gigante. Depois vem a terra bruta, socada com força em cada nível aplicado. Isso gera a densidade ideal, impedindo que o terreno ceda no futuro. No deserto hostil, onde o vento e o calor extremo castigam tudo, compactar bem garante a durabilidade desse duto. Mas de onde vem a água que enche esse colosso? Eles buscam na fonte infinita do vasto oceano, mas o mar tem 3,5% de sal. É salgada demais para beber ou para molhar as plantações. Foi por isso que a tecnologia de dessalinização salvou a Arábia. Isso deu ao país um estoque de água doce quase infinito. O duto bombeia o líquido de usinas colossais no Mar Vermelho. Todo dia, essas plantas criam 7 milhões de litros de água potável. O processo devora energia, mas garante a vida após a purificação. A água chega nas cidades através de uma rede ultramoderna. Isso ajuda o povo, mas o preço dessa façanha é astronômico. Custa cerca de $5 por cada metro cúbico gerado. Nos Estados Unidos, esse valor mal chega a alguns poucos centavos. Você conheceu 2 grandes milagres da engenharia hídrica na Ásia. Quer ver mais obras incríveis em outros países? Comenta aí embaixo. Adeus! Nos vemos na nossa próxima aventura.